Como você consegue iniciar em 2026 um negócio do zero para trabalhar em casa pela internet? Justamente sobre isso que eu resolvi falar para te dar algumas informações. Inclusive, eu vou te falar no que eu errei e que eu passei muito tempo para conseguir ter resultados. Talvez você já esteja fazendo isso e por isso você não está tendo resultado, ou até mesmo para você que de fato vai começar do zero o seu negócio, não cometer esses erros. Mas o assunto aqui não é sobre erros, é de fato como é que você consegue começar o seu negócio do zero para trabalhar em casa, usando a internet como ferramenta principal e atingindo, inclusive, todo o mundo. Vai depender de como é que você vai trabalhar, de qual é o seu serviço, de qual é o seu produto. Eu me chamo Joacir Trajano e por aqui você tem muito conteúdo sobre marketing digital, negócios online e vendas pela internet. Se inscreve no canal, é totalmente gratuito e toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar. Eu aqui fiz algumas anotações para que a gente possa entender de fato como começar esse negócio do zero e utilizar a internet como a ferramenta principal trabalhando de casa. O que a gente precisa começar a perceber é que o que funcionava antes não funciona mais. Antigamente, quando teve o boom da tecnologia ali em 2020 e 2021, tínhamos algumas estratégias que funcionavam muito bem, mas hoje não funciona da mesma forma. Então você precisa, a princípio, já se atualizar, entender o que de fato as pessoas estão pesquisando, quais são os principais produtos que as pessoas estão comprando, qual é o comportamento de compra do cliente na atualidade. E isso vai fazer com que você consiga se diferenciar, inclusive, dos seus concorrentes. Entenda que agora nós temos o poder das inteligências artificiais ao nosso favor. E isso pode te ajudar bastante na criação, no planejamento, na criação, inclusive, de conteúdo para atrair pessoas para conhecer o teu produto ou até mesmo o teu serviço. E, inclusive, em 2026 o mercado fica um pouco mais exigente e também totalmente personalizado. É o que a gente precisa entender, é que a personalização para atingir as pessoas que têm determinadas necessidades muito específicas, a gente consegue se sair na frente da nossa concorrência e fazer com que a gente consiga vender muito mais pela internet. Lembre-se que não se trata de robotizar com as inteligências artificiais, mas sim de tê-las como os nossos parceiros, para que a gente possa entender o público, as principais necessidades e como é que a gente pode humanizar esse conteúdo e todo esse relacionamento com as pessoas. E eu separei aqui 3 passos importantes para a gente começar a entender como criar esse negócio na internet. E antes de qualquer coisa, aprenda que trabalhar na internet não é sorte, é estratégia. Você precisa trabalhar estrategicamente, entender o processo para que você comece. Não comece da forma errada. Entenda tudo que eu vou falar aqui, ponha em prática, pois só assim você vai conseguir, de fato, sair na frente da sua concorrência. Então, os 3 passos que eu separei aqui, o primeiro deles foi o meu principal erro, o erro que eu mais cometi no início da minha jornada, e eu vou te contar um pouco a respeito desse erro que eu cometi. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender de como é que ele funciona. É a escolha do nicho. Mas o que danado é o nicho? O nicho é a tua área de atuação. Com o que é que você vai atuar? Você vai atuar com serviço, com produtos, você vai atuar na área do emagrecimento, você pode atuar na área da culinária, você pode atuar em áreas como musculação, dores específicas nos ossos, com queda de cabelo, beleza, maquiagem e assim por diante. Existem várias áreas em que você pode trabalhar e é importante que você entenda qual é a principal área que você quer trabalhar e analise se existe a demanda. A demanda é a principal questão de qualquer nicho de atuação. O que seria a demanda? É se de fato tem pessoas querendo comprar, tem pessoas interessadas naquele tipo de produto, serviço ou na área que você vai atuar. Pelo termo específico, vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que você trabalhe com emagrecimento. Tem alguém pesquisando sobre emagrecimento? Logicamente que a gente sabe que tem. São muitas pessoas que estão pesquisando sobre emagrecimento, mas vamos supor que você vai trabalhar numa área mais específica, roupas para papagaio. Será que tem gente pesquisando sobre roupas para papagaio? É justamente a demanda. Se não tiver ninguém pesquisando pelo termo específico que está relacionado ao seu nicho, não tem demanda, coisa que eu acho absolutamente impossível na atualidade. Todo tipo de termo tem demanda. Se você parar para fazer uma pesquisa simples aí, inclusive o que eu acabei de falar, roupas para papagaio,
existe demanda também. Inclusive no meu canal eu criei um conteúdo chamado Uber Suggest, que é uma ferramenta que te mostra como é que você consegue identificar quais os termos que estão tendo pesquisa. E assim você também consegue identificar nichos de alta demanda para que você possa iniciar o seu trabalho. No final desse conteúdo eu vou deixar um bônus exclusivo para você entender como é que funciona a análise da demanda para que você comece da forma certa. Outro ponto importante na escolha do nicho é você não se preocupar apenas em buscar um nicho por dinheiro. Muita gente está pecando muito nessa questão, porque as pessoas estão buscando um nicho que tenha, logicamente, demanda e, consequentemente, exista um investimento acerca desse nicho. Mas quando você busca um nicho em que você se preocupa apenas com dinheiro, em algum momento você pode ter algum tipo de problema e você pensar em desistir. Por quê? Naturalmente, quando a gente trabalha com aquilo que a gente não gosta, independente dele estar te dando dinheiro ou não, futuramente, quando existirem problemas, você vai começar a repensar se de fato vale a pena trabalhar com aquela área ou não. E aí você vai perder um tempo gigantesco buscando outros nichos para você trabalhar. Então, quando você inicia, já busque nichos que você tenha interesse, áreas em que você tenha, inclusive, uma habilidade. E isso vai facilitar a criação do teu negócio pela internet. Seja o mais específico possível. Se você vai trabalhar com um nicho de emagrecimento, você pode trabalhar com o emagrecimento do rosto. Você pode trabalhar com perda de barriga exclusivamente. Isso é o que a gente chama de subnichar. E subnichar faz com que você consiga ser especialista naquilo que você quer atuar. E sendo especialista fica muito mais fácil de você conseguir entrar no mercado. Por quê? Porque com relação a empresas que trabalham com múltiplos nichos, são empresas muito grandes e que para você começar agora, para concorrer com elas, fica muito difícil. Então, quer entrar certo, começa escolhendo um bom nicho, um nicho que tenha demanda e você consegue ainda mais subnichar, é ter um micro nicho dentro desse nicho maior, para que futuramente você possa, inclusive, aumentar o leque de possibilidades dentro do teu negócio. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com o marketing de afiliados, mas é uma estratégia de marketing digital. E dentro do marketing de afiliados, a gente aprende o marketing digital, que é justamente a atração de pessoas para dentro de um ponto de conversão. Logicamente que eu estou sendo aqui o mais básico possível para que você entenda como é o micronicho. Então, o marketing digital é um nicho mais amplo e o marketing de afiliados é um nicho, é um subnicho do marketing digital. E existem outros. Eu também presto serviço para empresas como gestor de tráfego pago, que é uma das estratégias do marketing digital e que é um subnicho desse mercado mais amplo que é o marketing digital. Então fica muito mais fácil de você conseguir entrar, fica muito mais fácil de você ter inclusive retorno na área em que você está trabalhando, certo? E uma observação interessante é que quando você subnicha, você consegue atingir um público altamente qualificado e mais específico, em que esse público é um público que tem necessidades especiais e específicas e que estão buscando uma solução direta para aquele problema que elas têm. E ao encontrar o seu negócio, a sua empresa, elas começam a ter um pouco mais de confiança, porque na atualidade tem muitas empresas que trabalham no mercado mais amplo do que as empresas que trabalham no subnicho. Por quê? Naturalmente, quem quer uma solução mais complexa busca pessoas que são especialistas e não pessoas que atuam em várias áreas ao mesmo tempo. Então, comece a prestar atenção nessa questão, porque muitos clientes estão buscando pessoas especialistas e isso vai fazer com que você consiga crescer mais rapidamente no mercado digital. Então você pode estar pensando assim, talvez seja um pouco complexo para mim essa questão de criar um negócio, de encontrar um nicho, saber se tem demanda ou não. Fica tranquilo. Eu tenho uma mentoria que ela é ao vivo e individual, onde eu fico com você cara a cara, direto do computador, te mostrando como é que funciona todo o passo a passo da criação do teu negócio. E não só a criação, mas também com estratégias de tráfego pago, estratégias de marketing digital, estratégias de atração de forma geral, para que você consiga vender todos os dias com o teu negócio pela internet. Se você quiser saber mais, vai estar aparecendo na tela para você um QR Code ou até mesmo o meu contato de WhatsApp. Entre em contato e lá você vai obter todas as informações. O segundo ponto aqui é como você vai atuar.
você tem aqui, eu separei pelo menos 3 pontos aqui em que você pode trabalhar. O primeiro deles é o prestador de serviço. Você já tem alguma habilidade? Se você já tem alguma habilidade, já tem algum nível de conhecimento a respeito de determinada área de atuação, você pode prestar serviço, dependendo de qual seja a sua habilidade. Se você já sabe traduzir texto, se você já sabe criar páginas na web, se você sabe criar planilhas, você pode prestar serviço para outras empresas. Inclusive aqui no meu canal, eu vou deixar na descrição, ou então você consegue achar abaixo no comentário. Primeiro comentário fixado, tem várias informações para te ajudar nessa missão. Então, quando você trabalha como prestador de serviço, você pode inclusive trabalhar com várias empresas. Tem empresas aí que são empresas de freelancer, onde você pode cadastrar a sua habilidade, cadastrar a sua aptidão e começar a trabalhar para várias empresas, inclusive ganhar por cada serviço realizado. Então, hoje em dia é comum você ver esse tipo de prestação de serviço, porque é bom para os dois lados. A pessoa que vai prestar serviço não fica vinculada a uma única empresa, e a empresa não tem nenhum tipo de vínculo empregatício, de impostos para o governo, e aí todo mundo sai ganhando nesse processo, nesse sistema de negócios online. O segundo ponto aqui é como produtor. Se você tem algum nível de conhecimento a respeito de algum tema específico, você pode, por exemplo, criar um curso. Você pode, se você tem uma habilidade também, você faz crochê. Se você sabe pintar, sabe desenhar, se você é músico, sabe tocar um violão, um cavaquinho, um teclado, não interessa. Você pode criar um curso ou até mesmo uma mentoria ao vivo para estar junto com a pessoa direcionando e colocar esse produto na internet para vender. Já tem várias plataformas em que você pode colocar o seu produto, Hotmart, Monetize, Bripe, inclusive em plataformas muito conhecidas como Amazon, como Mercado Livre e assim por diante. Vai depender de qual é o seu tipo de produto, o seu tipo de negócio, certo? O terceiro ponto aqui seria como vendedor. Mas assim, para ser um vendedor, vou precisar comprar produtos, ter estoque, ter ali uma maior burocracia com logística de entrega, nada disso, tá? Existem modalidades de vendedor que é chamado afiliado. Você trabalha como vendedor de grandes empresas, você pode trabalhar dentro da sua casa, não precisa de estoque, você não precisa comprar produto, você não precisa pagar para se associar às empresas e você vai ter um link exclusivo para divulgar o produto. Então você basicamente é só um intermediário e você ganha uma comissão por isso. Exemplo, tem pessoas que estão trabalhando como afiliados do Mercado Livre, pessoas que estão trabalhando como afiliados da Shopee, da Magazine Luiza, da Amazon, da Hotmart e assim por diante. Então, dependendo, inclusive, do produto que você está divulgando, você pode ganhar até 80% do valor do produto. Então, vai depender muito de como é que você quer trabalhar. Você não vende apenas produtos, você pode vender também serviços e você vai ganhar por cada serviço que for contratado. Exemplo, tem pessoas que colocam aplicativos para a pessoa que quer fazer ginástica em casa, certo? A pessoa contratou o aplicativo, então ela paga recorrentemente. Então isso é um serviço, onde a pessoa vai pagar a primeira mensalidade, vai pagar a segunda e dependendo do produtor, você continua ganhando essa comissão todos os meses. São comissões recorrentes que você vai receber por todas as vezes ou pelo tempo que a pessoa passar consumindo aquele serviço que você divulgou. Então assim, é muito fácil trabalhar com a área de afiliados, tá? É uma das minhas especialidades, é uma das áreas em que eu atuo faz muito tempo, desde mais ou menos 2019, mas no marketing em si desde 2012. Porém, antigamente não se falava de marketing digital, mas sim de marketing na internet. Eu vou te contar uma história interessante para você entender como é que começou a minha jornada. Em 2012, eu fui gerenciar uma empresa lá em João Pessoa. E nessa empresa era uma empresa de advocacia. E sim, dentro dessa empresa eu era gestor geral. E dentro dessa função, eu tinha também a gestão de marketing. Então eu tinha que fazer com que a empresa fosse propagada. Naquela época, não se falava em marketing digital, mas sim em fazer marketing na internet. Até porque a questão da internet ainda era bem desconhecida, mas já havia começado o Facebook, o Instagram, como redes de apresentação de produtos e serviços. Então, a gente falava sobre marketing na internet e não fazer marketing digital. E aí, depois que foi sofisticando, é que, de fato, se teve esse nome, essa nomenclatura de marketing digital. Mas desde 2012 que eu atuo com marketing, o marketing tradicional, marketing de fazer
anúncios na TV, anúncios em jornal, anúncios em rádio e assim por diante, brindes e várias outras formas de se fazer marketing tradicional, que era o que a gente via comumente, né, no nosso dia a dia. Depois que surgiu a internet, que começou a crescer, é que veio o boom do marketing digital. E aí, mais ou menos em 2019, foi que eu conheci o marketing de afiliados, né? E eu percebi que tinha ali uma nova oportunidade de criar um negócio, mesmo trabalhando na empresa que eu já trabalhava. Então eu comecei a fazer, inclusive eu cometi um erro grotesco, que foi, no início eu criei um site, eu me afiliei a várias empresas, Magazine Luiza, Amazon, na época o Mercado Livre não era ainda, era Magazine Luiza, Amazon, Netshoes e outras empresas que já trabalhavam com essa modalidade, e criei um site para mim e coloquei todos os produtos ao mesmo tempo, certo? Todos os nichos totalmente diferentes dentro desse site. Então eu trabalhava com emagrecimento, eletroeletrônico, trabalhava com roupas, com calçados. Foi o maior erro que eu cometi. E passei ali uns 6 meses sem conseguir vender absolutamente nada. Foi quando eu decidi investir em conhecimento, que é o que eu te aconselho. Invista em conhecimento para encurtar o tempo de obter os resultados que você pretende. E aí eu comecei a investir em conhecimento e percebi o primeiro erro que eu tinha cometido, que era justamente querer atuar em vários nichos ao mesmo tempo. Tentei falar com todo mundo e não consegui falar com ninguém. Não consegui ser específico e atrair o público ideal para poder vender. Então, de fato, eu não iria conseguir vender, certo? Então, esse foi um dos principais erros que eu cometi atuando com o marketing de afiliados, que eu conheci muito antes em 2019, mais ou menos, final de 2018, né? Início de 2019 foi que eu comecei a conhecer e achei que era tudo muito fácil e já fui criar um site, coloquei vários produtos lá dentro, mas percebi que o processo não era assim e aí passei muito tempo para conseguir fazer a minha primeira venda, né? Então, assim, o mercado de afiliados é uma ótima porta de entrada para quem não tem dinheiro para investir, inclusive, certo? Mas, logicamente, você tendo condições de investir em estratégias pagas, vai acelerar todo o teu processo de obtenção de resultados. Tem um outro mercado também que eu acho legal, que é o dropshipping. Mas o dropshipping é um pouco mais complexo, você precisa ter uma grana inicial para poder pagar o produto até chegar à casa da pessoa. Como é que funciona? Você divulga o produto, a pessoa vai comprar talvez do teu próprio site. Comprou, você tem que comprar o produto e enviar para a casa do cliente. Quando você compra o produto e envia para lá, você só recebe o dinheiro quando esse produto é confirmado, que a pessoa que recebeu, que comprou o produto, recebeu esse produto. Quando ela confirma, aí sim você recebe o seu dinheiro. Hoje em dia, muitas empresas estão fazendo isso. Você pode trabalhar com o Mercado Livre, por exemplo, você pode divulgar um produto, a pessoa vai comprar, o Mercado Livre retém essa verba e você tem que comprar no fornecedor esse produto e enviar diretamente para a casa do cliente. Quando o cliente recebe, que o cliente dá o aval, que está tudo ok, aí ele diz isso ao Mercado Livre. O Mercado Livre tira a parte dele e libera para você o que sobrar. É assim que funciona o dropshipping. Então, você precisa analisar para ver se de fato é interessante para você ou não. Terceiro ponto é a estrutura de atração. Existem várias estruturas, principalmente gratuitas, para você começar a trabalhar o mais rápido possível. Então não tem desculpa de que não dá porque é muito caro para começar um negócio. Não, isso aí é desculpa, é mimimi, porque realmente não quer começar. Se quiser, tem condições de começar o mais rápido possível. A primeira estrutura para você começar o mais rápido possível são as redes sociais. Você pode trabalhar com as redes sociais, que é totalmente gratuito. E aí você vai utilizar ali, sei lá, um Instagram, um Facebook, pode utilizar aí outros canais, TikTok, Pinterest e assim por diante. Você vai decidir quais são as redes que você vai utilizar. Você pode trabalhar também com sites e blogs, tá? Mini sites ali falando a respeito do produto, falando a respeito de questões que o teu produto soluciona, quais são os problemas que o teu produto soluciona. Isso também vai atrair pessoas para que você consiga vender mais facilmente. O outro é o canal no YouTube. O canal no YouTube é uma ferramenta espetacular para quem de fato quer crescer, quer atrair um cliente ideal, cliente que de fato está ali procurando conteúdos mais complexos, soluções mais diretas e mais rápidas. E isso pode te ajudar bastante para que você consiga evoluir o mais rápido possível, certo? E outra questão que eu coloquei aqui são os pontos de comunicação. Você precisa ter aqui alguns pontos. Você vai levar essa pessoa para onde? A pessoa chegou no YouTube.
e ela vai para onde se comunicar com você? Vai para uma página de vendas, vai para o teu WhatsApp, vai para o direct do Instagram, ela vai para onde? Inclusive, se você quiser se comunicar comigo para obter mais informações, se você clicar no primeiro comentário fixado aqui abaixo, você vai ter ali várias soluções, inclusive o meu WhatsApp, onde você pode entrar em contato para tirar dúvidas a respeito daquilo que você está precisando solucionar. Qual é o teu principal problema, a tua principal necessidade, e a gente vai te encaminhar para o local correto. Então, primeiro comentário fixado, vai ter ali, encontre a sua solução aqui, clica lá e lá você vai obter todas as informações que você precisa. Então você precisa de um ponto de comunicação, fazer uma chamada para ação para levar essa pessoa até um ponto. Pode ser o WhatsApp, pode ser um site, pode ser o direct do Instagram, mas você precisa ter esse ponto de comunicação. E como eu disse para você, né, o bônus que eu ia trazer para você, você precisa saber como descobrir se tem demanda suficiente para o nicho que você vai atuar. E eu vou deixar para você aqui um vídeo que vai te ajudar a descobrir se o nicho que você quer trabalhar tem demanda ou não. Então eu vou deixar um vídeo aqui no canto da tela onde você vai acessar e você já vai começar o seu processo para saber se tem demanda o nicho que você quer atuar ou não. Então clica e assista, eu tenho certeza que vai te ajudar. Agora deixa aqui nos comentários para mim qual é a tua principal dificuldade para começar um negócio na internet. Deixa aqui que eu faço questão de até criar um conteúdo para te ajudar. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal, é totalmente gratuito. Toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo. Até mais.